Olá, eu sou a Camila Abdo, esse é o TV Tribuna Diária, com o quadro Fogo Cruzado. Hoje nós estamos recebendo o Tenente Coronel Onivan Elias de Oliveira. Ele é coronel da Polícia Militar da Paraíba, também é doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, bacharel em Segurança Pública, primeiro comandante do Agrupamento de Ações Táticas Especiais, comandante veterano da Companhia de Polícia de Choque e comandante veterano do Centro de Pós-Graduação e Pesquisa. Doutor Fábio, é com o senhor. Coronel, primeiro lugar, é uma grande satisfação tê-lo aqui na nossa TV Tribuna. Estamos começando agora o nosso canal. É um canal que visa fomentar a segurança pública, dar voz para os nossos agentes de segurança, para que eles possam, enfim, dizer como é que é o outro lado do balcão. O que é a vida do policial, o que ele sente e do que ele se ressente também, porque, ao fim e ao cabo, o policial é um cidadão que opera com uma farda, que opera com um distintivo, e não raras vezes a sociedade a quem ele serve acaba não compreendendo ou alguns segmentos o rejeitando, como se ele fosse um grande instrumento de opressão, quando na verdade ele é um instrumento de segurança e de liberdade. Mas, coronel, eu tenho algumas questões aqui, porque hoje nós vamos falar do seu livro. Eu quero que o senhor fale um pouco do seu livro. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção no curso da minha vida profissional é que, lá sentado, fazendo as minhas audiências de roubo, uma das afirmações recorrentes da vítima era: quando eu vi. Quando eu vi, já era tarde. Quando eu vi, estava o indivíduo. Quando eu vi, já havia arma. E nessas circunstâncias, os sempre mesmos analistas de plantão dizem: não reage. O que o senhor me diz disso? Boa noite, doutor Fábio. Agradeço o convite, isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Quero cumprimentar a Camila e a todos os seguidores aí do canal, do programa da Tribuna Diária. Tenho acompanhado os programas, em particular, e destaco tão importante quanto os demais, recentemente do coronel Fábio Cajueiro, da nossa querida Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que faz um trabalho brilhante junto à Associação Beneficente Heróis do Rio de Janeiro. Quanto à sua indagação, é exatamente a nossa inquietude, que começamos junto com o Major Álvaro Cavalcante Filho e o Cabo Valdomiro Bandeira de Souza Neto, no qual, no último dia 10 de agosto passado, lançamos um livro para exatamente responder a esse paradigma. Afinal, nos crimes com características iniciais de roubo, o nunca reaja ou o nunca reagir é garantia de sobrevivência da vítima? E até baseado no próprio caso do Cabo Bandeira, que um pouquinho mais à frente poderemos comentar, em que ele foi vítima, de um sequestro relâmpago e conseguiu sobreviver reagindo, começamos a catalogar, sistematizar, estudar casos. E, como nós colocamos no livro, segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre 2015 e março deste ano de 2020, 15.747 brasileiros, masculinos e femininos, brasileiros e brasileiras, foram vítimas do crime de latrocínio, ou seja, o roubo que teve como consequência a morte da vítima. E aí nós colocamos essa indagação, inclusive está no livro, Afinal, esses 10 mil, vamos arredondar aqui, essas 10 mil vítimas, todas elas reagiram para terem as suas vidas ceifadas? Ou será que entre essas mais de 10 mil, algumas delas ou várias delas, mesmo em não reagindo, ainda assim os criminosos
ceifaram as vidas. Então, a partir destas inquietudes, é o que nós buscamos, como eu falei, sistematizar, catalogar, analisar casos ocorridos exclusivamente aqui no Brasil. E finalizamos com a publicação desse livro, como eu falei, no dia 10 de agosto, próximo passado. Agora, me diz uma coisa, como é que foi o recorte metodológico da pesquisa de vocês? Foram todos os casos colocados dentro de um mesmo saco, ou, perdoe a expressão, mas é como se diz aqui no Sul, todos colocados dentro de uma mesma cesta, dentro de um mesmo grupamento de análise, ou eles foram fatiados de tal sorte que eles correspondessem a determinados segmentos específicos expostos à violência? Perfeito. O capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, eles retratam exatamente as nossas pesquisas. No capítulo 1, que o nome é Os Números Dizem, nós fizemos o recorte, o foco metodológico, apenas para policiais vítimas do crime de roubo estando fora de serviço. Policiais militares, civis, federais, rodoviários federais e penais. Para conseguir esses dados, nós utilizamos da ferramenta do alerta do Google, colocamos a palavra-chave policial reage, criamos uma conta, né, no Gmail, e todas as publicações no idioma português, não só no Brasil, mas em Portugal, enfim, que fossem publicadas, reportagens publicadas, que no texto aparecesse a palavra policial ou reage, essa reportagem vem para esse e-mail a partir do texto que nós fizemos. Demos lá o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, dividimos por estados, 27 estados da federação. Terceiro passo, montamos uma planilha em Excel, por óbvio, isso tudo está descrito, toda a metodologia no livro, e criamos as variáveis de análise, ou seja, o estado em que ocorreu, a cidade, o horário, o dia da semana, o sexo da vítima policial, né, o gênero, se é masculino ou feminino, a corporação a que ele pertencia, se ele reagiu ou não, seria sim ou não, e, no caso de reagiu, qual o método de reação que foi utilizado, e, por fim, a consequência, a integridade física para ele, policial vítima. No mesmo campo, ou na mesma planilha, colocamos os dados quanto aos criminosos, ou seja, o gênero, né, o sexo do criminoso, a quantidade, a forma como ele se aproximou, se foi a pé, moto, carro, barco. Nós temos um caso que a aproximação foi feita num barco, isso foi aqui no Rio Grande do Norte, né? O local do crime e a consequência para o criminoso. Se, ao final, ele terminou morto, ferido, ou se ele conseguiu fugir. E fizemos o recorte para apenas policiais no momento de folga. Se ele fosse vítima em serviço, ele foi excluído. Disso, nós conseguimos, nos anos 2017, 2018 e 2019, nesses 3 anos, um total de 829 reportagens, como disse, dos 27 estados, que nos geraram 876 vítimas, tendo em vista que, em alguns casos, nós tivemos mais de um policial vítima na cena. A exemplo daquele caso que houve uma repercussão nacional de um casal de policiais militares de Santa Catarina que passavam férias aqui na cidade de Natal, e num assalto lá na pizzaria, a policial feminina foi, infelizmente, alvejada, né, e veio a óbito, e o marido dela saiu vivo. Então, aquele caso ali é uma reportagem, um fato que nos gerou 2 vítimas. Então, a partir da análise do cruzamento de variáveis, nós chegamos ao perfil desses fatos envolvendo os policiais. Bom, esse é o primeiro capítulo. No segundo capítulo e no terceiro, nós nos valemos de vídeos
publicados, né, disponibilizados no YouTube, em redes sociais e CFTV, Circuito Fechado de Televisão, que nós conseguimos com alguns amigos Brasil afora. E no caso do capítulo 2, a vítima ela estava em moto. Nós demos o recorte para vítimas em moto, para entender como que acontece ou como que aconteceu a dinâmica desse fato. E aí, da mesma forma, criamos variáveis para analisar especificamente a vítima estando numa moto. Ela estando numa moto, como nós chamamos, embarcada, parada, por exemplo, no semáforo, ela estando numa moto embarcada em movimento, no momento que foi abordada, ou ela estando parada, desembarcada, ao lado da moto. E no terceiro capítulo, nós fizemos um recorte para vítimas que estavam inicialmente no interior de um carro, 4 portas, e que usou a arma de fogo como meio de reação. Nós conseguimos catalogar 56 vídeos, exclusivamente do Brasil, e que a vítima, independente se era policial, ou um caçador, um atirador, um colecionador, ou um outro, vamos chamar assim, um outro civil qualquer, ele fez uso da arma de fogo para reagir. Então, nós demos esse recorte. E aí, criamos também as variáveis e chegamos aos resultados que estão no livro, que, se o senhor desejar, alguns nós podemos aí dar alguns, vamos dizer assim, alguns recortes, alguns, como a linguagem chama, alguns spoilers do que está no livro. Um spoiler, a gente não pode ir até muito, porque senão, sabe como é, né? O livro precisa vender. Mas, Coronel, eu quero deixar os policiais para o fim, porque eu tenho algumas observações de algumas coisas que sempre me soaram muito mal na questão de quando se analisa a vitimização policial, principalmente nessas publicações como o Foro Brasileiro de Segurança Pública, em que faz uma distinção muito marcada entre policiais em serviço e policiais em folga, como se essa segunda morte do policial em folga ela tivesse um colorido diferente do que tem o policial em ação. E eu explico por quê. Porque policial é policial 24 horas por dia, e ele tem sempre o dever de agir e o dever de reagir, ele não tem folga. Portanto, em sua defesa ou na defesa de terceiro, ele tem que sempre agir quando o perigo aparece. E a segunda questão que se eleva nessa discussão é que um policial no Brasil, hoje, ele tem uma probabilidade muito maior num assalto de ser executado do que uma pessoa qualquer, o que lhe retira a possibilidade de aceitar passivamente a ação criminosa, como dizem os bons especialistas. Então, esse recorte é fundamental fazer, porque um policial é sempre policial, e o policial que é vítima de uma ação criminosa, ele tem as consequências para ele são muito mais graves do que para um comum do povo. Eu queria, então, voltar aqui à questão dos civis que reagiram. Então, vão ter duas variáveis aqui. Os civis que reagiram estando armados e os civis que reagiram não estando armados. Eu queria que o senhor desse um briefing sobre as consequências, o sucesso obtido, se há possibilidade de nos falar, sobre uma taxa de sucesso na reação. A sua pergunta é perfeita, e é isso que nós vamos, inclusive, estamos trabalhando para colocar na segunda edição do livro, além de acrescentar os dados do ano de 2020, fazer um recorte dentro do que do que possamos conseguir de informação em relação aos civis, porque a nossa amostragem para esse livro, para essa primeira edição, pegamos só policiais, mas nós temos um acervo de reportagens só dos, vamos chamar de civis ou paisanos. Especificamente, eu não teria como responder ao senhor, em termos numéricos, se a taxa de sucesso das reações ou não reações dos civis tem prevalência para um ou para outro. Por quê? Nós deixamos isso para a mensuração, a segunda edição, fazer um capítulo em relação aos civis, certo? Então, nesse sentido,
eu vou pedir aí a sua compreensão, porém, nós já temos o acervo, inclusive, no próprio livro nós colocamos no anexo 1 e no anexo 2, no anexo A e o B, apenas as manchetes de várias, e quando eu falo várias, são dezenas de reportagens que mostram, nós separamos entre homens e mulheres. O anexo A, reportagem que mostra que homens reagiram a roubos e tiveram êxito. E o anexo B, de mulheres, que também reagiram e obtiveram êxito, certo? Porém, como ele disse, e peço vênia nesse sentido, não foi o foco ainda nessa primeira edição mensurar a taxa de sucesso dos civis em reagir ou não. Nesse sentido, posso dizer o seguinte, nós temos, sim, dezenas de casos com os seguintes finais. O civil, o paisano, ele não reagiu e, mesmo assim, foi executado. Nós temos agora, está colocado na mídia, esse caso recente da sargento lá no Rio de Janeiro. As informações é que ela não reagiu e, mesmo não reagindo, estava lá com o marido, né, as 2 ou 3 filhas, e mesmo não reagindo, foi executada. Nós temos os cenários em que o civil ele reage e também é executado, ele reage e obtém êxito. Então, nós colocamos já no capítulo, nas considerações finais, né, que é o nosso capítulo 7, basicamente, doutor Fábio, que os cenários reagir armado e ter êxito, reagir armado não ter êxito, não reagir mesmo estando armado e ter êxito, não reagir mesmo armado e não obter êxito. Então, eu diria assim, os 8 cenários é possível, aconteceram e nós temos registro. Ou seja, o senhor não reagir e apenas ter levado lá a moto, o celular, o senhor não reagir e ter a vida ceifada, e o contrário também, reagir e ter êxito, e reagir, infelizmente, vir a óbito. Então, nós temos isso já devidamente catalogados, e a ideia é, na segunda edição, colocar isso em termos de percentuais, dentro da amostragem que nós conseguimos ter acesso. Coronel, dentro desse contexto que o senhor me mostra uma série de cenários, que mesmo seguindo todas a cartilha do não reagir, que mesmo seguindo a cartilha do deixa levar tudo que não vai dar nada, nesse cenário que é incerto, que não se sabe o que vai acontecer, e em inúmeros casos terminam da pior forma possível, porque a gente coloca a nossa vida na mão daquele que não sabe respeitar a vida alheia, que não sabe respeitar regras. Então, é como se nós entregássemos o nosso bem mais precioso, que é o bem-vida, na mão de alguém que não dá bola para a vida. Então, nesses cenários, coronel, qual o momento em que se deve analisar o reagir ou não reagir? O que faz o turning point, a virada, em que diz, olha, ou é tudo ou é nada? Fantástico, excelente. Parece que o senhor já leu até o livro. Essa pergunta ela é simplesmente primorosa. Eu diria assim que, como nós escrevemos aqui no primeiro parágrafo do capítulo 6, né, fatores que influenciam para a sobrevivência. É o nosso capítulo que eu diria assim, a cereja do bolo, que é exatamente a resposta a essa sua indagação. Dando um spoiler, nós falamos aqui textualmente, isso é um pensamento muito firmado entre eu, o Major Álvaro e o Cabo Bandeira. O nunca reaja não é garantia de sobrevivência. O sempre reaja também não. Nós estamos bem convictos, com mais de 6 anos aí pesquisando essa temática, não só dos policiais vítimas, mas como da população em geral, e estamos devidamente convencidos e colocamos isso textualmente no livro. Os 2 extremos não são garantias que a vítima vai sobreviver. Se não são, coronel, afinal, o que vai ser? Então, é o que nós chamamos de leitura de cenário ou consciência situacional. O cidadão vai fazer a leitura
do seu contexto, do seu cenário em que ela está envolvida e tomar a decisão, ou seja, em determinados contextos, me parece que vai ser obrigado para que você consiga sobreviver, que você reaja. E outros contextos, nós também temos essa convicção que não vai ser vantajoso a reação. Ponto. Deixamos essa premissa aqui. Agora, o que nós podemos orientar, como estamos colocando no livro, é que, analisando vídeos, nós temos um acervo de mais de 1.500 vídeos analisados, alguns nós colocamos o extrato para o livro, é que essas pessoas que reagiram e tiveram a vida ceifada, né, suas vidas ceifadas, é que elas deixaram de forma inconsciente, eu diria assim, de observar o que nós chamamos de janela da oportunidade. Ou seja, percebemos que os que reagiram e tiveram êxito, independente se essa reação foi armada, luta corporal ou fuga, independente de qual foi a forma que ele utilizou. Eles esperaram um momento que nós, no livro, estamos chamando de janela de oportunidade. O que vem a ser essa janela de oportunidade? É um instante, isso nós estamos falando de segundos, coisa de 2, 3 segundos, em que o criminoso, ele tira a atenção, ele tira o foco da vítima, distrai com alguma coisa. Então, se a vítima decidir reagir, é este o momento em que nós analisamos nos vídeos, mais de 1.500 vídeos, em que as vítimas tiveram sucesso. Ao passo que as vítimas que decidiram reagir no momento inicial da abordagem, ou mesmo um pouquinho depois, no momento em que o criminoso ainda estava apontando a arma de fogo, a faca, e mesmo assim a vítima tentou, nesse momento, fazer uma reação, ou mesmo sacar sua arma, ou a luta corporal, infelizmente, esse é o contexto em que as vítimas tiveram suas vidas ceifadas ou foram lesionadas. E aí, dentro desses fatores que influenciam para a sobrevivência, treinamento e inversão da surpresa. E, por óbvio, no livro nós detalhamos o que é cada um deles. Mas, já dando aqui um bônus, né, um spoiler aí para os nossos internautas e futuros leitores, se você decidir reagir, aguarde o que nós estamos chamando de janela de oportunidade. E no momento inicial da abordagem, adote a postura do que nós chamamos de obediência inteligente. E no nosso workshop de proteção pessoal, é um curso prático que nós ministramos aqui na Polícia Militar da Paraíba, nós ensinamos o que é essa obediência inteligente. Posso apenas colocar umas aqui, levantar as mãos, sempre mostrar as mãos abertas. Nós vamos trabalhar com a mente inconsciente do criminoso. É sempre mãos para cima, aberta, baixa essa cabeça, encolhe o ombro aqui para que você dê a entender a mente do criminoso que você já está rendido, você já é o seu predador, vai lhe conseguir uma presa já fácil. Então, em algum momento, o seu predador, o seu criminoso, também vai relaxar porque ele entende que sua vítima, sua presa, já está dominada. E aí, se a vítima decidir reagir, esse vai ser o momento. Agora, em que contexto? Aí é cada caso, nós é que vamos analisar o caso específico, mas como doutrina geral, seria essa, ou esses, né, os fatores que nós identificamos que influenciam para a sobrevivência das vítimas. Basicamente é o seguinte, Coronel, naquele link que eu fiz no início, da minha experiência pessoal com as vítimas, quando eu vi porque foi surpreendido. Então, arrumar o caminho necessário para inverter essa surpresa e ter um espaço que, se for necessário, para reagir. Nem o céu e nem a terra, nem reagir sempre e nem se entregar sempre, porque nenhum e nem outro vão garantir a sobrevivência. É basicamente isso que é a síntese da pesquisa.
Isso, doutor Fábio. O que nós, eu diria assim, estamos contribuindo com um novo paradigma. Em programação neurolinguística, a gente não usa palavras como quebrar, destruir, eliminar. São palavras que no nosso mapa de mundo não são muito congruentes. Nós vamos buscar trabalhar um novo paradigma. Qual era o paradigma até então? Nunca reaja. Isso dito por especialistas, entre aspas, por policiais, por ólogos da vida, né? Vários ólogos da vida, e nós questionamos, debatemos sobre isso. Afinal, se eu nunca reagir, eu vou ter minha vida garantida? Não é isso que nós encontramos nas nossas pesquisas. Agora, de sorte que também não vamos dizer, se você comprar uma arma, se você fizer um treinamento, sempre reaja. Porque se você for identificado como tal, ou como um policial, como uma pessoa armada, você vai ser morto. Nós não encontramos evidências para dizer que isso sempre acontece. É diferente. Acontece sim, mas sempre não. Coronel, agora vamos voltar para o início, a questão dos policiais. Ser policial no Brasil não é empreitada fácil. Receber pouco, em muitos casos atrasado, e, além de tudo, gozar de uma desconfiança absoluta de um segmento social que confunde o exercício da autoridade do policial com o autoritarismo, com a manutenção da lei e da ordem, com extremismo, quando, na verdade, o policial é a linha limítrofe entre a civilização e a barbárie. Não se pode pensar em uma sociedade civilizada sem a polícia. Quem acha que pode, então, dá uma pesquisada, 2017, janeiro de 2017, a greve da Polícia Militar no Espírito Santo. Em menos de 10 dias, nós tivemos um aumento de 1000% no número de homicídios. Então, quem quiser achar que se pode viver uma sociedade sem polícia, me venha com dados empíricos, provados cientificamente, e não com esse discurso vazio que a gente sempre ouve. Mas, Coronel, o que me importa agora e os policiais que são vítimas de roubo? Quais os seus prognósticos em termos de sobrevivência? Essa pergunta perfeita, doutor Fábio. Vou mexer em outro paradigma. O paradigma do se for identificado, vai ser executado. Ele pode servir, pode ser mensurável em qualquer estado do Brasil. Na Paraíba, eu ainda não tenho dados para comprovar isso. Vou explicar agora. Eu tenho estudado todos os policiais militares da Paraíba que morreram vítimas de homicídio, latrocínio, em serviço, fora de serviço, afogamento, suicídio, etc. Esta premissa, ela não é aplicável, graças a Deus, e tomara que permaneça assim. Vou justificar. Como juiz militar, que estive por 10 vezes na nossa justiça militar, recentemente tive a oportunidade de manusear os autos de extravio de arma de fogo, e vou apenas citar um caso. Um policial militar nosso, ele foi roubado lá no estado do Rio Grande do Norte. Ele foi identificado como policial, os ladrões, eram 4 ladrões. Se você é polícia, de Souza, de onde? Da Paraíba, mostra a identidade. Ele mostrou a identidade militar, o marginal lá, o principal marginal, disse, você não sabia que aqui é perigoso para policial, não? Volte para o seu estado. Apenas roubou a pistola dele, os 2 carregadores, e por óbvio ele está respondendo ao crime de extravio de arma de fogo, porque a arma era da caserna, da instituição. Provavelmente, esse fato nós não conseguiríamos ou não conseguimos ver no Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Amazonas, Pará. Provavelmente. Nós também temos outro fato aqui em João Pessoa, onde um cabo nosso, 3 marginais, ele estava esperando a esposa sair do local de trabalho, armado com 2 pistolas, esse nosso policial, esperando a esposa. 3 marginais chegaram, tomaram a pistola, pegaram a identidade dele, e aí ficou aquela coisa, mata, não mata, mata, não mata. Disse, não mata não, deixa ele viver. Já são 2 casos. Da minha turma de CFO, nós temos 3 tenentes-coronéis, 3 que foram roubados com suas armas, um deles
O bandido chegou e disse apenas assim: coronel, a gente só quer sua arma. Porque já conhecia o policial, o coronel da minha turma, dizia: ó, a gente só quer sua arma, apenas roubou. Então, só aqui eu cito já 5 casos em que policiais militares da Paraíba tiveram suas armas roubadas e o marginal interagiu ali, vamos chamar assim, e preservou a vida. Percebe? Agora, outros estados eu não diria isso. Coronel, então há um link entre a extensão e poder das organizações criminosas. Eu não chamo de facção, eu sempre digo que facção não é o termo mais utilizável para o fenômeno, porque hoje são organizações e muitos já buscando ser corporações do crime. Pelo que o senhor está me falando nas suas pesquisas, acaba ficando um pouco evidente que quanto mais virulenta e com mais poder essa organização criminosa, mais ela causa problemas e mais ela atenta contra aquele que opera na ponta, que é policial. Nós podemos ter alguns indícios, porque, como falei, no estado do Amazonas, no estado do Pará, no estado do Ceará, Rio de Janeiro e São Paulo, nós temos as evidências, né, enfim, que essas organizações criminosas atuam fortemente, e tem ali um forte embate com as polícias locais. Como eu disse, no caso da Paraíba, essa premissa ou esse paradigma, se for identificado como policial, vai ser executado sempre. Eu já, como falei anteriormente, citei já 5, na verdade eu tenho vários outros casos, mas apenas 5 para mostrar que não é bem assim. No meu estado não é bem assim. E nesses casos de vitimização policial que o senhor estudou com relação a roubos, quantos deles evoluíram para latrocínio, se tem um percentual, e se há um percentual de sucesso, uma taxa de sucesso de reação, onde há inversão da questão da defesa e o criminoso saiu lesionado ou morto? Perfeito. Tudo isso está em minúcias, detalhado no capítulo 1 do livro. Vou apenas resumir para o senhor o seguinte, para os nossos internautas, né? Da seguinte forma: dessa amostragem que nós coletamos, 2017, 18 e 19, dos 829 casos que nos geraram 876 vítimas, os policiais que reagiram tiveram mais êxito, ou seja, mais de 52% deles saíram totalmente ilesos. Quando nós somamos o percentual de ilesos e feridos, portanto, vivos, nós chegamos a mais de 75%. Ao passo que, dos policiais que não reagiram, nós fizemos o cruzamento de variáveis, 52%, exatamente 52%, foram mortos. Numa leitura em relação a essa amostragem e a essa série histórica, não reagir trouxe mais desvantagem do que sucesso para os policiais. E vou acrescentar um outro dado. Também está no livro, fizemos um recorte entre homens e mulheres. Em resumo, as mulheres policiais, porque nós comparamos variáveis iguais. Uma mulher, um criminoso. Uma mulher policial. A mulher policial reagiu usando arma de fogo, o marginal, o criminoso, também usava uma arma de fogo real, porque tivemos alguns casos em que a arma era um simulacro. Tá? O percentual de sucesso das mulheres em relação aos homens é uma coisa assim estupenda. Tanto que no nosso workshop de proteção pessoal, que ministramos aqui na Paraíba, são 12 horas aulas, 4 horas aulas teóricas e 8 práticas. Nós falamos assim: se decidirem reagir, reajam como as mulheres. Porque as mulheres, basicamente, estatisticamente, dizemos, tiveram 100% de êxito em todas as reações. Os homens, em torno de 78% de êxito. Quando nós colocamos uma espécie de duelo. Um homem policial, um criminoso. O policial armado, o criminoso também armado. Fizemos o cruzamento a correlação dessas variáveis, e o das mulheres, podemos dizer, 100% de êxito. E dos homens, em torno aí de 78%, se eu não me engano agora, do percentual.
Coronel, o meu pensamento analítico, ele me leva à tentativa de algumas generalizações baseadas nas evidências empíricas colhidas no curso da pesquisa. O senhor acha que é possível extrapolar esses dados para dizer que a taxa de sucesso dos policiais também está vinculada ao seu preparo? Ponto número 1. E a taxa de sucesso das policiais militares, além do preparo, ela poderia ter alguma vinculação com um determinado, com o fato do criminoso subestimá-la pelo fato de ser mulher? São duas hipóteses ou duas variáveis que nós queremos aprofundar e fazer os testes para corroborar, ou seja, ratificar ou não. Porém, numa primeira premissa, também enxergamos desta forma. Ou seja, provavelmente nós teríamos que fazer entrevistas, né, com os criminosos, etc. Provavelmente, generalizando, sim, a mente do criminoso não vai estar devidamente preparada para uma reação, primeiro, da mulher, e segundo, uma reação armada. É praticamente inimaginável na mente do criminoso as duas hipóteses, a mulher reagir e, segundo, reagir armada. Essa é uma primeira premissa que, por óbvio, academicamente, cientificamente, teríamos que fazer um teste de hipóteses. E, no caso dos homens, como geral, como um todo, sim, o treinamento, ele influencia bastante. E é isso que, através do livro e do nosso workshop de proteção pessoal, estamos querendo trabalhar novos paradigmas. O que é que eu chamo novo? Eu acho que nós vamos ter que depois voltar para esse assunto em um outro programa, porque me parece que algumas... apesar de ser da área do direito, Coronel, a minha formação ela acaba descambando para a área da lógica. Eu me dediquei à defesa, à inteligência, à segurança, e eu gosto muito de fazer as análises a partir do ponto das lições aprendidas. Me parece que essas lições aprendidas com os policiais, para aumentar a taxa de sucesso de um civil frente a um criminoso, primeiro é o preparo. Para reagir, precisa estar preparado para reagir. E segundo, se for um casal, é melhor que a mulher esteja armada. Exatamente. É uma premissa bem interessante. Como uma dica, né, eu sempre coloco aqui para a minha rainha, né, que é a minha primeira dama, né, que ela tem o nome de uma rainha. Então, é uma medida preventiva e eu já está devidamente, vou dizer assim, treinada, né? Num caso de roubo, a primeira medida dela é se afastar de mim. Jamais se agarrar ou se aproximar. Vá para uma direção contrária. Inclusive para desviar o foco, desviar a atenção, desviar o cérebro, né, o encéfalo do nosso criminoso. Essa é a primeira premissa. E, óbvio, que eu não permito que ela ande armada, porque ela não pode andar armada. Mas, no caso de um casal e a mulher podendo andar armada, sendo uma mulher policial, ou devidamente com posse, etc., para não ter nenhum desdobro, diria assim, da parte jurídica, pós-evento, sim, a nossa recomendação é que, eu diria, com base nos nossos dados empíricos, entre o homem andar armado e a mulher andar armada, no caso de um casal, eu recomendaria 100% a mulher andar armada. Coronel, nós já estamos chegando aqui a 50 minutos da conversa. Eu falei para o senhor no início que passava muito rápido. Então, como o importante é ficar o gosto de quero mais, o senhor com certeza virará habituê do nosso canal, eu queria que encaminhasse para o final com as suas considerações finais, mas antes das suas considerações finais, ou no curso das considerações finais, eu queria que o senhor falasse do leading case, do caso que acaba levando vocês, porque na verdade não é só o senhor, é uma equipe, é o senhor, o major e o cabo, o interesse acadêmico para elaborar esse estudo científico. Então, se o senhor pudesse narrar esse caso e encaminhar para o final, eu lhe agradeço.
já fazendo aqui garantindo o jabá, este é o livro, né? É um assalto e se eu reagir, um guia de sobrevivência. Está disponível aí no site da editora Ideia, ideia.com.br, e um dos fatos que nos inspirou é exatamente o sequestro do Cabo Bandeira. Ele relata, o capítulo 5 é exclusivamente o relato minucioso, são mais de 20 páginas, ele colocando todos os detalhes e minúcias do caso. Em resumo, o que eu posso dizer? Ele trabalha à disposição do GAECO, estava fazendo uma missão num carro descaracterizado, sozinho, quando foi abordado por 3 criminosos. Ele narra que achou até que era uma brincadeira de alguns amigos. Né? Então, e ele foi colocado dentro do carro da viatura descaracterizada, um carro do GAECO, né, do Ministério Público, aqui da Paraíba, e fez exatamente tudo o que inspirou o nosso livro, os fatores que influenciam para a sobrevivência. Fez a obediência inteligente, ele passou o cartão do banco dele, ele deu a senha do cartão, os 3 marginais ficaram com ele dentro do carro, 2 à frente, né, o motorista, um do lado do passageiro, e o outro atrás com ele. Inclusive, ele foi feita uma busca pessoal, o criminoso que estava com ele no banco de trás fez uma busca pessoal e não encontrou a pistola, ele estava armado com uma pistola. Então, aí onde nós falamos o fator sorte, é um dos fatores que influencia, porque até hoje nós não conseguimos explicar, dentro da nossa fé, eu sou católico, praticante, Álvaro e Bandeira são evangélicos, né? Então, dentro da nossa fé cristã e religiosa, nós acreditamos na mão de Deus, porque Deus tem um propósito para nós 3, que era exatamente contar essa história, principalmente para a Bandeira, né? E auxiliar de alguma forma outras vítimas. Então, ele foi conduzido até a porta do banco, e, dado o momento, é o que nós chamamos de janela de oportunidade, ele decidiu reagir. Um dos criminosos tinha saído do carro, foi até a agência para fazer o saque, ele aproveitou um momento de distração dos 2 criminosos, conseguiu sacar sua pistola e neutralizou, cancelou um CPF, feriu o segundo e prendeu o terceiro. E, graças a Deus, conseguiu, como falei, né, sair vivo e poder relatar esse fato. Aí, os detalhes de como, passo a passo, ele fez para gerar a inversão da surpresa, como ele fez para a obediência inteligente funcionar, isso devidamente no capítulo 5, convido a todos os leitores a saberem os detalhes do livro. E assim ele conseguiu sobreviver, né, e nos relatar. Inspirado no fato dele, isso foi em 2013, nós começamos a, de fato, sistematizar, catalogar, analisar e interpretar os dados. E aí, como pesquisador, e aqui falo, sem menor cerimônia, nós temos essa dificuldade. Por exemplo, quando eu falo que no Brasil, de 2015 a março de 2020, 747 pessoas foram vítimas de latrocínio, qual seria o ideal? Nós temos acesso a esses 10 mil inquéritos, a esses 10 mil laudos cadavéricos, circuito fechado de TV, para saber, descobrir, né, sistematizar, analisar o modus operandi do criminoso e da vítima. Nós só temos um número seco. Esse número, em termos de modus operandi, de medidas preventivas, medidas proativas, não vai nos instruir muito. E aí, eu diria assim, nós nos valemos, como eu falei, da ferramenta do Google, né, para catalogar, e do YouTube, e de amigos de redes sociais, para ter acesso às imagens de vários desses casos, sistematizando, analisando e transformando aqui em conhecimentos, em dados empíricos. Então, em breves palavras, doutor Fábio, renovando o agradecimento pelo honroso convite, né? E como nós falamos, volte vivo para casa, sobreviva. Essa é a nossa mensagem. Coronel, eu queria agradecer muito ao senhor. Na verdade, eu tenho 2 agradecimentos. Um é o pessoal, pelo senhor ter atendido o nosso convite para participar dessa construção desse canal, que é novo, que é inovador, que, como diz o nome, é uma mídia inovadoramente conservadora. E eu tenho um outro agradecimento, que esse eu quero que seja extensivo, a todos os policiais do Brasil, não importa qual corporação que pertençam,
porque, na verdade, eles são a linha divisora entre a civilização e a barbárie. Os policiais que estão incompreendidos, tão maltratados por parte da sociedade a que eles servem, pior, tão maltratados por pessoas pelas quais muitas vezes eles entregam a própria vida para proteger a vida delas. Então eu quero, em nome do senhor, agradecer efetivamente do fundo do coração ao trabalho de todos vocês, porque eles engrandecem a nossa nação. Eu sou Fábio Costa Pereira e este é o Fogo Cruzado. Até semana que vem. Atenção! As opiniões emitidas neste quadro são de inteira responsabilidade dos seus convidados e estão amparadas pela liberdade de expressão, como previsto no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal e pela Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.